Tudo bem com você? Mulher poderosa, mulher brilhante, mulher que a cada dia está procurando se empoderar mais, redescobrir. E hoje eu quero falar com você sobre perdão. Eu percebo, porque eu atendo muitas mulheres, e eu percebo que a maior dificuldade no momento é o perdão. É sobre isso que eu quero falar hoje. Se você tiver a oportunidade de olhar para você, ver as questões que você precisa perdoar, mas primeiro o perdão começa por você. O que é que você precisa perdoar? Qual é a situação que você fala que não suporta mais, que não aguenta mais, que, sabe, eu percebo que o perdão, ele abre caminhos, ele abre espaço para você. E a gratidão também. Mas primeiro de tudo é o perdão. A gratidão é mais fácil você realmente acontece alguma situação, você sente gratidão, mas o perdão sempre tem uma mágoa atrás. A pessoa fez para mim, eu não aguento mais, eu não suporto. Eu sei, eu passei por essa situação durante 2 anos. Eu não perdoava. Eu tinha uma vida escassa, eu tinha problemas, eu tinha desentendimentos com os meus filhos. Até que o ponto, eu falei, assim não dá mais. Eu tenho que perdoar. E foi o ex-marido que eu tive que perdoar. Mas primeiro de tudo, eu fiz um trabalho de perdão comigo. Acontece que a gente vai passando por situações e fala, eu não me gozado que eu não me sentia vítima. Eu cocriei aquela situação. Só que eu não sabia. Às vezes a gente quer mudar o outro e o outro não quer mudar. Ele prefere ficar naquela vidinha, naquela situação, naquele desconforto, naquela falta de intimidade, naquela falta de companheirismo, mas não quer mudar. E o que aconteceu? Eu achava que ele tinha que mudar para que a vida ficasse melhor. Mas eu confesso a você que eu fiz de tudo. Eu agradei, eu presenteei, eu pedi desculpas, eu tentava conversar. O que é que eu estou fazendo que não está te agradando? Tudo que você puder pensar que uma mulher faz para reconquistar o marido, eu fiz. Só que eu nunca fiquei sabendo onde tudo começou. Naquela época, não. Aquela época, eu achava que eu estava certa, mas tinha um grande porém. Ele não abria para o diálogo. Não, ele não abria. Ele era o dono da verdade, ou muitas vezes eu começava a falar, não sei se esse é seu caso, mas ele ligava a televisão, ou pegava no celular, ficava fazendo joguinho, não olhava no olho para conversar. Se você está passando por essa situação, mulher, acorda. Eu demorei muito para acordar. Mas sabe por quê? Eu tinha questões da minha infância. Eu sou uma pessoa colérica. Lógico que quando eu fui estudar os temperamentos, segundo o Dr. Rudolf Steiner, e eu descobri que o meu temperamento era colérico. Então, eu era explosiva, eu não tinha papas na língua, eu falava o que vinha na hora. Depois, aos poucos, eu fui me reeducando, sabendo o momento de falar, o momento de agir, o momento de interferir, o tom de voz, tudo isso eu fui aprendendo. Nossa, eu não tinha visto.
Hoje, mulher, eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial e eu comecei uma live agora. E hoje eu estou falando sobre perdão. A dificuldade que as mulheres, as pessoas em geral, sentem de perdoar. Por quê? Porque o perdão, ele abre caminhos, ele traz você de volta para você. Então, no meu caso, que eu tinha muitos problemas com meu ex-marido, mas não é que eu me sentia vítima. Eu vou repetir porque eu comecei agora aqui. Não é que eu me sentia vítima. Eu sabia que tinha algo para eu fazer, mas eu não sabia como começar. Mas eu tentei de tudo. Só que ele não abria para o diálogo. Ele era uma pessoa muito fechada. Ele era uma pessoa que levava tudo na gozação. Ele levava na brincadeira. Ele não acreditava que o que estava acontecendo. Ele falava, meu problema é não ter problema. Essa era a frase dele diária. O meu problema é não ter problema. E ele achava engraçado. As pessoas que estavam por perto também achavam engraçada essa fala dele. Então, ele acabou sendo uma pessoa muito querida para os outros. Ele era uma pessoa super amável. As pessoas gostavam demais dele. E eu falo assim, dele era porque ele já faleceu recentemente. E eu fui percebendo, eu fui tendo uma raiva de mim, porque eu não me sentia competente para lidar com aquela situação. Eu achava que eu tinha que consertar aquele casamento. Eu achava que estava nas minhas mãos reconquistar aquele homem, mas eu tentei. Fiz tudo que uma mulher pode fazer. Mas não deu certo. A vida dele foi pautada com outras prioridades, não eram iguais às minhas. Antes de nos casarmos, tínhamos diálogo, tínhamos conversas agradáveis. Mas as amizades, preste atenção. Como estão as suas amizades e as amizades do seu marido? Porque ele era totalmente influenciado pelos amigos. Eu só fui perceber isso muito mais tarde. Durante muitos anos eu me culpava, eu não me sentia vítima. Eu me culpava porque eu não conseguia trazer uma harmonia no meu casamento. Eu achava que tudo estava nas minhas mãos. Você também pensa assim, mulher? Que você... Olá, Viviane, seja bem-vinda. Você também achava que você tinha que dar conta de tudo, dar conta do recado e salvar o seu casamento? Tentei salvar. Fiquei doente. E tudo, olha, tirei metade de um rim. Eu tive nódulo na tireoide, eu tive diabetes, eu tive uma hérnia que quase rompeu. Mas vou dizer para você que o poder da mente é grande. E eu me curei. Se você quer saber mais, mande no meu direct, ou você tem o meu celular, DDD 11 99212 1449. Você quer saber como é que eu fiz as minhas curas? Mande um direct para mim ou mande um WhatsApp que eu entro em contato com você e te explico como eu me curei de tudo isto. Porque durante o casamento, eu fui adquirindo tudo. Chegou um momento que a minha médica disse para mim, Miriam, você vai esperar ter um câncer no seio? Ai, aquilo doeu. Ai, a hora que ela falou isso, eu acordei. Eu fui estudar, fui buscar conhecimento, fui fazer cursos. Olha, eu me especializei em terapias. Principalmente para mulheres. Porque essa era a minha dor. Era essa vivência que eu tinha no meu casamento. E eu fui sofrendo, chegou uma hora eu falei, não, já com todas essas doenças que eu passei, eu não vou adquirir mais, não, chega. Então chega aquele momento em que você quer fazer de tudo
para se dar bem, para se reconciliar. Mas eu vou dizer para você, tudo tem prazo de validade. O dia em que eu percebi que não tinha mais condições, sim, nós nos separamos, nós nos divorciamos. 2 anos depois, ele teve um infarto, foi quando eu fui visitá-lo no hospital. Eu pedi perdão, eu falei, você me perdoa e eu te perdoo. Mas naquele momento foi um perdão assim de medo que ele estava indo embora, indo com mágoa de mim. Mas depois disso eu fui me trabalhar. Gente, trabalhar o perdão não é difícil. Precisa de boa vontade, sinceridade e, acima de tudo, disciplina. A primeira coisa é eu comecei a me perdoar por tudo que eu tinha feito, pelas conquistas, pelas tentativas que eu fiz e fui frustrada, foram frustradas porque eu não tive um bom resultado. Eu me senti assim, que eu não tive um bom empenho em tudo aquilo. É natural você se sentir culpada, mas hoje eu quero dizer para você, tira essa máscara da culpa. Você não tem culpa de nada. Você apenas procurou viver bem. É lógico que quando a gente tem os filhos, se não houver parceria, se não houver um relacionamento de um ajudar o outro, desgasta o casamento. Claro, porque a mulher se sente sobrecarregada. E com isso, olá Paula, seja bem-vinda. A mulher se sente sobrecarregada e numa situação dessa, ela acaba perdendo a paciência. Imagina eu, uma colérica. Então, explodia. Lógico, o que o cara fazia? Quando eu ia conversar, procurar saber o que estava acontecendo, aonde que eu estava errando, eu tinha essa humildade de ter essa conversa honesta. Aí, depois de tudo isso, eu falei assim, gente, eu fui tão honesta. Por que eu estou sentindo essa culpa? Não, eu vou me perdoar, eu não tenho culpa de nada. Eu fiz o melhor que eu sabia. Eu tentei tudo que vocês podem imaginar. Eu tentei. Aliás, não tentei, eu fiz. Tentar é uma palavra muito pequena, porque não te dá ação. Não, eu tive ação. Eu tive. Só que não deu resultado. Mas é o que eu disse. Quando eu percebi que tudo na vida tem prazo de validade, eu recuei. Falei, agora chega. E você sai da relação muito machucada, mas depois, quando você vai se perdoando, você vai sentindo uma sensação de que eu existo para mim. Eu sou minha. Ninguém manda em mim. Eu fiz tudo, eu queria uma vida diferente, eu queria um casamento diferente, tudo eu queria, mas não dependia só de mim. A consciência tranquila eu tinha, que eu tinha feito tudo que eu poderia ser feito. Mas não deu. Então, quando não dá, você aceita. Na aceitação é onde começa o perdão. Você vai olhando e vai se abraçando, vai se acolhendo, vai percebendo tudo o que você fez, o que você falou, o que você providenciou, o que você aguentou para não explodir. Tantas coisas que você vai falando assim, nossa, eu sou sensacional. Eu sou minha de verdade. Eu não preciso do outro para existir. Porque sim, eu tinha uma dependência emocional. Aí, quando você descobre que você é tão suficiente, você se empodera e as coisas acontecem. Aí, depois disso, depois de mais 8 anos, ele ficou doente novamente
e eu pude acompanhá-lo 11 meses dentro de um hospital. 8, não, 10 anos. Foi mágico, porque eu acho que a vida abre caminho onde não existe caminho. Eu fiz tudo o que eu fiz, não foi por pena, não. Eu sei distinguir muito bem a pena da compaixão. A compaixão é você ver o que o outro fez com ele e você não tem autonomia para mudar a situação. Mas eu sei que eu dei o melhor de mim. Sabe quando você se entrega, você dá o melhor com uma pessoa, acompanhando ela num hospital, e você fala, nossa, como eu ainda tenho raízes fincadas nessa terra. Como eu posso ajudar sem me contaminar? Eu fiquei 11 meses. Mas não deu. A hora dele chegou. Ele partiu para outro plano. E aí, naquele hospital, eu pude perceber tantas coisas. Eu percebi que eu aprendi o perdão genuíno. Eu aprendi o que era a compaixão. Eu aprendi, acima de tudo, eu sabia que eu era uma pessoa generosa, porque eu estava lá. Eu sou uma pessoa generosa. Mas eu desenvolvi a ternura. É uma sensação inexplicável. Você se terna com alguém. Porque aí você fala, não existe mágoa, não existe ódio, não existe rancor. Só perdão. Só gratidão. Então, mulher, se você está passando por uma situação desagradável no seu casamento, primeiro de tudo é o diálogo. Quando acaba o diálogo, acaba a intimidade, já é o início para você pensar e repensar o que você vai fazer com você. O outro é responsabilidade dele. É quando eu via esse homem, meu ex-marido, no hospital, numa cama, e eu pensava, né? Nossa, quanta oportunidade esta pessoa teve de fazer diferente. Não que eu fosse dona da verdade, mas por várias vezes eu tentei, dentro da espiritualidade, que é a minha bússola, explicar para ele várias vezes algumas coisas. Ele dava risada, ele dava gargalhada. E eu tenho contato também com extraterrestres. E ele dizia que eu era louca. Mas louca pela cabeça dele, mas para mim eu sou genuína. Eu tenho os contatos, eu não vou negar. Por que eu vou mentir, me esconder? Não, eu me escondi durante muitos anos, na sombra deste homem. Mas depois, não é você falar assim, você não aguentou e voltou. Não, não é isso. O que eu quero mostrar para você é que você tem a capacidade do perdão. O perdão abre caminho onde não existe caminho. O perdão te liberta. Mas, primeiro, analisa como está a sua vida hoje. Como está você nessa relação? Como você está? Está confortável? Presta bem atenção. A vida passa. Tudo passa. Você vai ficar passando pela sua vida como eu passei, que eu poderia ter tido essa atitude muito mais tempo. Aliás, várias vezes eu pedi o divórcio, mas ele não queria me dar o divórcio. Imagina, para quê? Está tão bem assim? Não, mas para mim não está bem. Ele dizia, para mim está ótimo. Aí ele mudava algumas coisas por uma semana. Na segunda semana voltava tudo novamente. Mulher, você que está me ouvindo,
Sinta como você está agora. Reavalie a sua vida. Reavalie seu casamento, suas relações. A sua relação com você mesma, com você aqui dentro. Ó. Como é que eu estou aqui dentro? Eu estou bem? Eu estou insatisfeita? Eu não durmo direito? Eu durmo bem? Eu como bem? Eu faço exercícios físicos? Comece a cuidar de você. Mesmo que a sua relação não esteja do jeito que você gostaria, porque às vezes, gente, o outro também tem a incumbência no casamento. A incumbência que eu digo assim, parece que a vida traz as pessoas na nossa frente, parece não. Eu acredito, vamos lá, eu acredito que as pessoas trouxeram este homem para mim, para eu aprender muita coisa. Porque uma coisa eu disse para ele no hospital, eu te agradeço por ser o homem que você foi para mim. Porque foi através dos nossos desentendimentos que eu fui buscar a espiritualidade. Porque eu não era como eu sou hoje. Eu não era. Então, o lado bom de tudo isso foi eu reconhecer aonde eu cheguei. Foi através de todas as brigas, os desentendimentos, mas tivemos momentos muito bons também. E esses eu agradeço. E os que não foram bons eu agradeço também, porque me despertou para ser a mulher que eu sou hoje. Então, pense nisso, sinta isso. Não critica só a pessoa, mas olha mais para você. O que é que você está fazendo com você e para você? Não fica esperando que o outro vá fazer mudanças. Tome atitudes. Não precisa ser drásticas. Comece com mudanças pequenas para despertar no outro aquilo que ele não está enxergando. Porque muitas vezes, por exemplo, toda essa postura que meu marido teve comigo na época, eu reclamava, mas hoje eu agradeço, porque me levou para a espiritualidade. Senão, não teria. Inclusive, eu já falei aqui em outros programas que até a minha mãe, eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos. Até isso a vida foi generosa comigo, porque minha mãe me mimava muito. Quem seria eu hoje se eu tivesse aquela mãe me mimando? E você, mãe, que tem criança, veja, amor é uma coisa e mimo é outra. Você estraga seus filhos mimando demais. Não fortalece. Ah, tem 4, 5 anos, mas tem coisas que a criança já pode fazer. Delegue dentro do possível, da idade, da mentalidade. Para de mimar seu filho. Porque quando a minha mãe faleceu, eu era muito mimada. Eu sofri demais. Porque ninguém foi me mimar. Eu tive que me acolher adulta. Buscar aquela criança mimada que foi rejeitada. Porque eu falava muito também. Meu pai falava que ia cortar minha língua porque eu falava demais e hoje eu ganho a vida falando. Eu era extremamente, porque eu falava a verdade. Eu escutava coisas de adultos, eu era terrível. Com 4 anos eu era fofoqueira. E eu apanhei do meu pai por isso. E isso aí era a forma que ele tinha de me ensinar. Ele não sabia falar. Um olhar do meu pai, eu me desmontava. E perdoei o meu pai. Depois de adulta, porque aí eu fui reconhecer tudo que ele tinha feito, porque senão, você já pensou se meu pai me apoiasse nas minhas grosserias? Hoje eu seria malcriada, como tem adultos malcriados, homens que não respeitam as mulheres e mulheres também que não respeitam os homens. Por quê? Foram tão mimadas pelos seus pais, que não deram uma boa educação, e hoje fica aí na vida levando tapa de todos os lados. E muitas vezes, isso eu falo, gente, porque eu recebo no meu consultório pessoas que apanham mesmo da vida. Por quê?
porque foram mimadas demais e não têm suporte para aguentar as temperanças da vida. Gente, eu quero aqui deixar para vocês o meu carinhoso abraço. Quem quer me acompanhar no Instagram, Miriam Gualda Mentora, quer mandar um WhatsApp para mim, DDD 11 99212 1449. E até o próximo programa e recebam meu carinhoso abraço e até!